paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje estudaremos ainda o Evangelho do Discípulo Amado, lição 12. É isso aí, Pai Senhor, espero que vocês estejam bem e vamos para mais uma aula. O tema da revista é O Mestre fez promessas. A Bíblia diz: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 23. Vamos estar conhecendo mais de Deus. Jesus sabia que seu tempo estava chegando, que ele seria crucificado, e o Mestre fez duas promessas para os seus discípulos, para que eles estavam junto com ele. E as promessas serão ditas agora. Vamos falar primeiro da primeira promessa, que foi do Espírito Santo, que haveria ali a descida do Espírito Santo. Vamos lá. Primeiramente é preciso entender quem é o Espírito Santo. Ele não é uma força e nem uma energia. Ele não tem forma. Ele também não tem um corpo físico. Ele é chamado por muitos nomes na Bíblia, mas o mais conhecido é o Espírito. É claro que também temos ele como Espírito da Verdade, o Consolador, o Auxiliador e o Espírito de vida. E sim, ele também é Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, assim como eu e como você. Ele só não tem uma forma física. Ele tem qualidades, personalidade, vontade e sentimentos. Então, agora que a gente sabe que o Espírito Santo, ele tem todas essas qualidades, tem personalidade, tem tudo isso, a gente vai entender como começou ele a agir em nós. Quando Jesus estava ali, depois, se despedindo dos seus discípulos, ele fala que quando tivesse a festa do Pentecoste, que era 50 dias ali durante a Páscoa e tudo mais, haveria a descida do Espírito Santo. Ele fala que os discípulos deveriam esperar. Então, quando chegou o momento em que estavam todos reunidos, todos ali orando, eis que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Além da primeira vez que o Espírito Santo veio ao mundo, também foi onde teve o primeiro batismo com o Espírito Santo. E ali o Auxiliador começou a agir entre os primeiros crentes. Mas Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa, tá bom? O Espírito Santo, ele habita em você a partir do momento que você aceita Cristo. Aquele momento foi o primeiro momento que ele começou a agir, então os dois aconteceram juntos, mas na nossa vida hoje em dia não é assim. Aceitei a Cristo, eu estou na igreja, desde o momento que Deus habita em mim, o Espírito Santo também habita. O batismo com o Espírito Santo, ele pode vir no primeiro, no terceiro, no segundo, ou anos depois que você está na igreja. E ele é um revestimento de poder. O crente testemunha o Evangelho de Cristo e até em lugares mais distantes da terra. Então ali o revestimento é para você ir pregar o Evangelho, você ter mais coragem, mais vontade e confiar mais em Cristo, tá bom? O batismo com o Espírito Santo é uma promessa feita por Deus e realizada por Jesus na vida dos cristãos. Ok? Então a primeira promessa foi que o Espírito Santo havia de vir para nos consolar e nos auxiliar na nossa vida cristã. Isso mesmo. Vamos para a nossa segunda promessa, a promessa do retorno. A segunda promessa é tão grandiosa como a primeira. Jesus havia de voltar para buscar o seu povo, aquele que o adora, aquele que busca ele e faz aquilo que ele pede. Jesus nasceu, cresceu e cumpriu a sua missão, que era morrer na cruz por nós, para nos salvar. Antes de partir, porém, Jesus anunciou o seu retorno. Foi lá iria preparar um lugar especial para os seus discípulos, para os seus seguidores, a fim de que finalmente todos aqueles que estiveram reunidos em um só corpo e para sempre. Em um abrir e fechar de olhos, Jesus viria e arrebataria
os seus seguidores da terra, diante de Cristo, porque haverá um grito e ranger de dentes e a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu, e então os que estiverem vivos serão levados na nuvem juntos com eles. O arrebatamento acontecerá, no arrebatamento acontecerá uma transformação. O nosso corpo será modificado de corruptível para incorruptível. E todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus passarão a viver na cidade celestial junto ao Pai. Todos aqueles que permaneceram firmes até a volta de Cristo serão transformados, serão levados para o Pai. Vamos ler aqui uma coisa que Jesus disse. Eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Apocalipse 22, versículo 12. Jesus ele destaca aqui como será o arrebatamento e destaca também aqueles que permanecem firmes, vai conseguir chegar até o arrebatamento, vai ser arrebatado. Aquele que permanece firme é arrebatado. E aqueles que morreram antes de Cristo vir ressuscitarão ainda primeiro do que nós aqui que estamos vivos. Vamos agora, depois dessas duas promessas, Jesus ali vai fazer uma declaração de vitória para dar ânimo, a nós que estamos ainda nesta caminhada cristã. Cristo afirmou que haverá livramento a todos que estiverem unidos com eles. Aqueles que foram a todas as nações, aqueles que evangelizaram, aqueles que deram o seu sangue, que deram todo o seu esforço pelo evangelho e buscaram a salvação dos seus irmãos, eles ali terão uma recompensa. Mas é claro que até lá a gente fica, tá bom, nós teremos uma recompensa, mas como a gente consegue? Como a gente vai ter vitórias? A gente não sabe o que fazer. Então Cristo nos deixa um exemplo. E ele fala assim, Cristo venceu a morte, ele venceu o inimigo, ele venceu o poder do pecado, ele venceu a mentira, o engano e a corrupção. Cristo fala, se eu venci, vocês também conseguem. Além disso, ele ele deu à humanidade a oportunidade de ser livre do pecado. Então, além de Jesus vencer tudo que a gente passa, ele nos deu exemplo de que nós podemos vencer o pecado. A gente tem que ser fiel a ele. Então, que nós possamos permanecer firmes na fé e aguardar com alegria o cumprimento dessas promessas. Tanto o batismo, tanto o Espírito Santo, que hoje em dia ele está aí, você só precisa aceitar, tanto a promessa que todos esperamos, que é a vinda. Quando Jesus vai vir, toda a igreja diz, Maranata, a hora vem. Você também. Então, estamos preparados aí para essas promessas e crer que nós somos vitoriosos, desde que a gente creia que assim como Cristo, nós também venceremos. Sim, exatamente. Amém? Amém. Obrigada por mais uma aula. Fique com Deus. Curta o nosso vídeo. Compartilha. Se inscrevam. Isso. E qualquer dúvida a gente vai estar respondendo vocês. Amém? Amém. Fique com Deus.